Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos ao vídeo de hoje. Então, aqui no vídeo de hoje, a gente tem a seguinte notícia, né? Como a taxa de inflação dos Estados Unidos vem afetando todos os investimentos. Então, creio eu que é sabido por todos aqueles que estão investindo no mercado, seja ele de criptomoedas ou mercado tradicional, de ações, no mercado, né, de renda variável, de ativos de risco. Então é sabido por todos os participantes deste mercado que a inflação, não só nos Estados Unidos, como também, né, em todo o globo, a inflação ela é global, está afetando fortemente os mercados de ativos de risco, né, ativos de renda variável. E é, decisões que o Fed vem tomando nos Estados Unidos é que vem balizando a reação dos participantes do mercado. E nessa notícia a gente vai ver, né, como o Federal Reserve busca uma forma de estancar a subida da inflação e tem tomado decisões duras, né? E essas decisões afetam a nós, investidores, né, de diversos mercados no mundo inteiro. E uma coisa interessante é que nesses últimos dias também eu vi uma fala do Jeremy Powell, presidente do Fed dos Estados Unidos, falando que eles não sabem como lidar com a inflação. Então é muito interessante, né? Como que eles vão fazer para controlar um inimigo o qual eles desconhecem? Porque no fundo, né, o Estado sabe como que funciona o mecanismo da inflação e que é um artifício gerado por eles mesmos para fazer com que os indivíduos percam o seu poder de compra e fiquem cada vez mais dependentes dos estados. E aí eles vêm com essa conversa mole de que não sabem como lidar com a inflação, como fazer para controlar a inflação. É balela pura, é conversa para boi dormir. Então, né, já tem um tempo já que o Federal Reserve, né, vem aumentando as taxas de juros lá nos Estados Unidos e a última taxa de juros, né, anunciada na última quarta-feira, provocou, né, mais uma queda aí nos ativos de risco, né, tendo o Bitcoin aí como um dos participantes desses ativos aí. Né? E com essa decisão, o Federal Reserve ele busca uma forma de estancar a subida da inflação, tentar controlar essa inflação, pressionando o excesso de crédito do mercado que vem desde o início da pandemia. Então, o interessante é o seguinte: eles criaram um excesso de crédito, né, lá no início da pandemia, para que a pandemia não levasse, né, a uma recessão, aí imprimiram dinheiro infinitamente, e agora aquele dinheiro que foi impresso infinitamente gerou inflação, que é o que todo mundo está careca de saber. Se você aumentar a base monetária, você vai aumentar o dinheiro em circulação. Muito dinheiro em circulação vai levar a uma desvalorização desse dinheiro. E é o que está acontecendo. E o Fed ele não tem sido agressivo assim já há algumas décadas. Né? De fato, esse foi o primeiro aumento que o Fed fez de 0,75 pontos percentuais desde o ano de 1994. Enquanto isso, né, na União Europeia, lá na zona do euro, a principal economia do bloco europeu, que é a Alemanha, tem previsão de crescimento somente menos 2%, ou seja, crescimento negativo. Né? E isso vai colocar a Alemanha em uma recessão, algo que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá pelos idos de 1939 a 1944. Quase 80 anos que não se vê uma recessão na Alemanha. Então a inflação está em alta e está tendo um efeito cascata significativo em toda a economia global. Como exemplo, vamos pensar nas taxas de hipoteca, que estão acelerando em ritmos históricos.
Com o Federal Reserve, o Fed, não mais comprando 40 bilhões por mês em títulos lastreados de hipoteca, as taxas de juros estão subindo rapidamente, segundo análises feitas pelo analista da Lockware Team, Blake Davis. Em 16 de junho de 2022, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos era de 5,78 contra 2,93% em 17 de junho de 2021. Ou seja, dobrou em praticamente um ano. A taxa de hipoteca dobrou de valores percentuais. Com as taxas médias de hipoteca de 30 anos dobrando no ano passado, os novos compradores de casas estão em uma posição difícil de pagar preços de imóveis historicamente altos. Então, essa crise aí de hipotecas nos remete a uma crise que nós já tivemos atrás aí e um ativo que foi criado por conta dessa crise. Michael McDonald, economista da Bloomberg, escreveu no Twitter que as implicações para os compradores de casas no médio prazo é a insolvência dos seus financiamentos. No gráfico, podemos ver que os compradores de casas estão gastando 40% de sua renda disponível nos pagamentos do serviço da dívida de suas hipotecas. Ou seja, a pessoa está gastando cerca de 40% do salário dela, né, do que ela tem de renda, para poder quitar o seu financiamento. E isso vai chegar numa posição sustentável. As pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de se vestir, as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação para os seus filhos. E vai chegar num ponto que ela não vai poder tirar 40% do seu salário para poder quitar, né, a hipoteca, sendo que ela tem outras despesas que também são tão importantes ou quão mais urgentes que a hipoteca. E isso vai gerar uma inadimplência alta. Portanto, como resultado imediato ao aumento da inflação e taxas de juros nos Estados Unidos, as hipotecas se tornarão impagáveis até o final dessa década. Então, se continuar nesse ritmo acelerado aí, o prognóstico é de terrível a sombrio para essas hipotecas. O segundo mais afetado foi o mercado de ações. Né? À medida que o Federal Reserve embarca em um regime de aperto monetário, elevando as taxas de juros para combater a inflação histórica, os preços dos ativos continuam a experimentar maior volatilidade e pressão negativa, ou seja, flutuam muito e uma pressão negativa, empurrando cada vez mais para baixo esses ativos. As taxas de juros têm uma relação inversa com os preços dos ativos. É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior é a taxa de juros, menos valem os ativos, mais eles se desvalorizam, mais as pessoas saem desses ativos e vão para o dólar, e vão para a renda fixa. Com as taxas de juros subindo em um ritmo rápido, temos oficialmente mercados de ações em baixas no S&P 500, Nasdaq e no Russell 2000. Apenas o Dow Jones Industrial Average não atingiu o território oficial do mercado em baixa, né? O bear market, que é quando o preço se encontra abaixo, né? Que é uma queda expressiva de 20% ou mais do seu topo histórico, né? Do seu preço máximo em 52 semanas. Segundo dados extraídos da plataforma da análise financeira TradingView. Então, a gente vê aí que apenas o Dow Jones escapou dessa queda abrupta de mercado, né? Desvalorizando cerca de 40%, mais de 20%, né? Nos mercados tradicionais aí.
E aí a gente tem aqui o gráfico do valor total do mercado de criptomoedas, né, o market cap, né, a queda vindo aqui testar o topo histórico feito no ciclo de 2018. Ainda estamos num patamar superior, né? Se revertermos, a gente volta a subir. Ou então a gente vai ineditamente, né, buscar valores abaixo desse topo histórico do ciclo anterior no market cap. Na semana passada, o Dow Jones fechou em 4,8% negativo e quase testou novamente os máximos pré-Covid. Este é um reteste monumental de um antigo nível de resistência, que se transformou em suporte no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Se houver quebra abaixo desse intervalo, segundo analistas como Caleb Fraser, estamos oficialmente em uma tendência de baixa do mercado e continuaremos a declinar daqui para frente. Então, se buscar esses níveis inferiores pré-Covid, então nós podemos preparar que os mercados vão fazer um mergulho mais profundo. A gente espera que não, a gente espera que as coisas se lateralizem, né, para a gente já poder, né, voltar a um patamar de alta o mais breve possível. Mas se continuar com essa perspectiva negativa e os ativos começarem a afundar, todos os mercados vão desabar. Bitcoin. Quase todos os indicadores macro para o Bitcoin estão em mínimos históricos, sinalizando uma possível formação de piso, ou seja, de fundo. A gente já mostrou diversos vídeos aqui no canal trazendo esses indicadores, mostrando que nós estamos configurando fundo no Bitcoin. Muitos estão até negociando em níveis com pontos percentuais de um dígito do histórico anterior em níveis semelhantes. Com vários sinais de formação de piso piscando, a questão é: desta vez será diferente? Né? Será que dessa vez nós vamos afundar um pouco a mais do que afundou nos ciclos anteriores? Será diferente se o bear market, o inverno cripto dessa vez, em comparação dos ciclos anteriores? Por isso da importância da gente ir fazendo o DCA, o nosso preço médio, né? O custo médio do dólar. Após um mês volátil e desafiador em junho, os preços do Bitcoin começaram a se consolidar em torno dos níveis de 20 mil dólares, que foi a última alta histórica do último ciclo. Foi aquele gráfico que a gente traz aqui sempre no canal fazendo análise do Bitcoin, aquela areazinha verde que a gente traçou como possível fundo para reversão do ciclo de baixa do Bitcoin. Dando aos investidores um momento para fazer uma pausa e refletir. Né? Então, nesses níveis que nós estamos, a gente, né, fazer uma pausa ali na avaliação do ativo e fazer as nossas reflexões. Os preços foram negociados em alta esta semana, saindo de uma baixa de 18 mil dólares e 67 e subindo para uma alta de 21 mil dólares 783. O mercado de ativos digitais passou recentemente por um evento de desalavancagem generalizado, que levou muitas avaliações a mínimos considerados extremos, tanto no contexto histórico quanto estatístico. Então é sabido que nós tivemos aí várias instituições sendo liquidadas, né, no mercado. A quebra da moeda e a Luna e a sua stablecoin. Nós tivemos aí também a liquidação aí do fundo de hedge Three Arrows Capital, a corretora Celsius, né, de empréstimos também está bem próxima aí de ser liquidada. Acho que não vai ser liquidada porque, segundo, se eu não estiver enganado, a FTX veio em socorro da Celsius, senão era mais uma aí que estava alavancada no mercado para poder sofrer
a insolvência aí. Então, aquela questão que o Warren Buffett fala, né? Na hora que a maré abaixa, que a gente vê quem está nadando pelado, né? No oceano aí. Um dos maiores bancos de investimento internacionais do mundo, o JP Morgan Chase, acredita que a desalavancagem do setor de criptomoedas pode em breve parar. De acordo com Nicolaus Panigitsoglu, estratégia de mercado global do JP Morgan, a desalavancagem já está em estágio avançado, segundo dados analisados também pela Glassnode. Então, se já está próximo a encerrar essa fase de liquidação dos alavancados, provavelmente nós vamos experimentar a fase final de capitulação para retomarmos a alta do Bitcoin. Mas, para corroborar isso e facilitar esse cenário, a gente precisa que o mercado tradicional também se estabilize, se restabeleça para uma nova, né, retomada do ciclo de alta, já que nos últimos períodos nós vemos uma correlação extrema entre Bitcoin e a Nasdaq. Agora, na sequência, vamos acompanhar aqui. A gente traz no canal aqui o acompanhamento dessa carteira aqui de Bitcoin, que ela faz parte aqui das 100 maiores carteiras, né, de Bitcoin. A carteira aqui é a terceira maior carteira de Bitcoins. É uma das únicas aqui que não estão atreladas à corretora, né? A primeira aqui é da Binance, a segunda da Bitfinex, a quarta da Binance, a quinta também da Binance. Então, vamos ver as movimentações que essa baleia de Bitcoin fez nos últimos períodos aqui. Então a gente vê que ela está aumentando aqui o saldo dela em Bitcoins, né? Tá comprando, tá aumentando essa posição dela, enquanto o preço vem declinando. Quando a gente vem no declínio do preço, a carteira dele vem acumulando os bitcoins. Aqui, ó, o preço está aqui. Aí a gente vê que a linha azul é o balanço em bitcoins. Quantos bitcoins que ele possui aqui? Ó? Qual o valor em bitcoins? Qual o valor em bitcoins? Então o valor em bitcoins dele vai aumentando. Ao passo que o valor da carteira em dólares, né, vai diminuindo por causa da queda do preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin vai caindo aqui. Mas ele, com a estratégia dele de ir vendendo, né, nas valorizações e comprando nas desvalorizações, ele vem aumentando aqui o balanço dele de bitcoins. Então aqui, desde junho, aqui, a partir de 3 de junho desse ano, de 2022, o que ele fez? Ele vendeu apenas 500 bitcoins e comprou essa pancada de bitcoins aqui, ó. Eu previamente já fiz esse cálculo aqui. Ele adquiriu nada mais, nada menos, né, do mês de junho até o primeiro mês, o primeiro dia do mês de julho, ele adquiriu nada mais, nada menos que a bagatela de 4.316 bitcoins. Isso a 20 mil dólares aproximadamente. 4.316 vezes 20 mil dólares aproximadamente, né? Ele 86 milhões 320 mil dólares que ele comprou em bitcoins. É mole ou vocês querem mais?
Enquanto as pessoas aí estão apavoradas, estão desesperadas, com o mercado caindo, com o preço derretendo, o que essa baleia vai fazendo? Vai comprando mais bitcoins. Ou seja, ela vem aumentando aqui o preço ela vem aumentando aqui a posição dela em bitcoins aqui assustadoramente. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de movimento para a gente acompanhar a forma de pensar desses investidores e a gente investir, né, utilizando a visão deles, fazendo aqui um DCA, não deixa de ser um DCA. Ele está comprando quando está caindo aí e aproveitando as altas aí para vender aquelas compras que ele fez nas baixas anteriores. Então, essa pessoa, que se é uma pessoa, ela utiliza uma estratégia inteligentíssima. E a gente tem que utilizar desse tipo de visão, desse tipo de raciocínio para nós fazermos os nossos investimentos também. Seguindo, vamos dar uma olhada rápida aqui no preço, no gráfico do Bitcoin, né, como nós estamos. Estamos aqui seguindo o range de onde a gente acredita ser a formação do fundo, né, entre 22 mil e 19 mil, e a gente vê o Bitcoin, né, testou aqui essa zona inferior aqui, vazou uma, duas, três, quatro vezes, mas não fechou nenhuma vez abaixo. Ele sempre foi devolvido para dentro aqui dessa região. E vemos a média mais rápida aqui se aproximando, né? Vai espremer o Bitcoin contra o suporte aqui. E o Bitcoin vai ter que decidir se ele vai romper esse suporte ou se ele vai romper a média aqui para tentar, né, fazer uma subida aí para buscar momentaneamente que seja pelo menos os 23 mil dólares inicialmente aí, né, até mesmo 24 mil dólares. E a região aí para uma decisão seria 27 mil dólares. Né? Agora a gente não acredita, né? Eu não acredito que ele vai romper aqui e vir rasgando para cima aqui. Ele pode romper, né? Ou então lateralizar aqui, enquanto as médias vão fazendo, né, aquele estreitamento e entrelaçamento entre elas, para ficar mais propício, né, do Bitcoin romper essas médias entrelaçadas para retomar a sua tendência de alta aí. Ou ser exprimido por elas mais uma vez e ser julgado aqui para patamares mais inferiores, né? A gente teve comentário da Donai aí no nosso vídeo aí falando da formação de uma bandeira de baixa aqui no diário. Realmente, né, a gente pode pegar aqui como mastro da bandeira e aqui, né, a parte da flâmula da bandeira aí, e a gente projetar essa queda aí da bandeira aí. Vamos pegar aqui esse mastro da bandeira e calcular a queda de quanto seria. Mais 42% de queda aí, né? Então, dos patamares atuais aí, 20.290 menos 42%, Bitcoin buscaria aí 8.521 dólares aproximadamente, a região de 8.000. Eu acho improvável ele buscar esses valores, sinceramente. Né? Mas não, quem sou eu para saber algo? O mercado é soberano. Ele é que diz o que vai acontecer. Então, a gente vê aí, né, que ele continua nesse range aí. Tivemos o fechamento da semana ontem. Vamos ver o gráfico semanal. Continuamos aí o semanal. Deixa eu só mudar as velas aqui que está em Haikin Ash.
Continuamos aí, né, no semanal. As quedas, né, rompemos aqui abaixo da média de 144 períodos semanais. A gente já viu que isso daqui nos ciclos anteriores é a configuração de fundo, ele permanece algumas semanas abaixo, depois já retoma acima dessa região aí. Vamos ver como ele vai passar aí as próximas semanas. O padrão de queda, né, ele permanece no semanal principalmente, e também tivemos o fechamento mensal do Bitcoin. Como está o gráfico mensal? Aqui está o gráfico mensal. Então aqui estamos no gráfico mensal. No gráfico mensal a gente está perdendo uma região aí importantíssima, que geralmente quando perde essa região e o ativo ele cai com força. Então o Bitcoin precisa nesse mês agora de julho, ele precisa se manter urgentemente acima do patamar de 20.700 dólares, né, aproximadamente. Praticamente acima de 21 mil dólares, né, 20.800 dólares, 21 mil. O Bitcoin tem que retomar esses patamares, porque se ele não conseguir se segurar nesse patamar dos 21 mil dólares, ele vai cair aceleradamente. E aí, se ele cair com força e acelerar aceleradamente, ele pode vir a buscar aquelas regiões que a bandeira de baixo do gráfico diário sinaliza para nós, igual o Adonai falou com a gente aí. Então, fiquemos de olho nesse mês agora. Esse mês será importantíssimo para nós aqui, de acordo com o gráfico mensal. Dando continuidade no estudo filosófico de hoje, Epiteto, em seus discursos, diz: protege teu próprio bem em tudo que fazes e em relação a todas as outras coisas. Toma o que é dado na medida em que possas fazer uso racional dele. Se não o fizeres, serás desafortunado, propenso ao fracasso, atrapalhado e entravado. Bom, então ele nos aconselha a proteger o nosso próprio bem em todas as coisas que fazemos. Ou seja, buscarmos fazer bem todas as coisas que fazemos, né? Utilizando as nossas ferramentas que nós temos para isso. Né? Fazer bem e sermos bons. Né? Ele fala aí do bem no sentido também de ser bom. E em relação a todas as outras coisas, ou seja, em tudo que nós nos propormos fazer, temos que nos dedicar ao máximo para colocarmos ali o nosso bem, a nossa disposição, a nossa vontade em ser bom, em sermos melhores naquilo em que estamos nos propondo fazer. Toma o que é dado na medida em que possas fazer uso racional dele. Então ele nos aconselha a fazer o uso da nossa racionalidade, utilizar a nossa razão para utilizarmos bem o nosso bem, a nossa bondade, a nossa excelência. Se a gente não fizer dessa forma, seremos desafortunados. Ou seja, a gente terá revés na nossa vida, no nosso caminho.
E antigamente, na época de Epiteto, quando a pessoa tinha um revés na vida dele, eles culpavam a deusa chamada Fortuna, que essa deusa era considerada a responsável pelos acontecimentos de nossas vidas. Se nós teríamos reveses ou se nós teríamos fortuna em nossa vida. Então, se a gente não utiliza essa racionalidade, esse bem, seremos acometidos por reveses. Hoje, nos tempos atuais, a gente sabe que não tem nada disso de uma deusa controlando isso, que os acontecimentos de nossas vidas nada mais são do que reflexos das nossas próprias escolhas e decisões. Seremos propensos ao fracasso se nós não utilizarmos a nossa racionalidade, não utilizarmos o nosso bem, a nossa bússola, o nosso guia. Nós seremos fadados a fracassarmos em qualquer empreitada que nós nos propusermos a encarar neste mundo. Seremos atrapalhados e seremos entravados, ou seja, não conseguiremos sair do lugar, ficaremos travados no nosso progresso. Então, que possamos utilizar a nossa racionalidade, possamos ser pessoas boas e possamos utilizar o nosso bem nas melhores formas possíveis para conquistarmos o nosso progresso, né, individual de cada um de nós. O que eu tinha para trazer no vídeo de hoje, compartilhar com vocês, meus amigos, era isso. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Conto com vocês para estarmos juntos no próximo vídeo. Peço encarecidamente que cada um de vocês possam compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal aqueles que não forem inscritos, né, dar o like, comentar se possível e nos vemos até breve em um novo vídeo aqui neste canal. Muito obrigado a todos.